Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Eu sou a professora Miriam e hoje nós vamos ver as ideias, né, que o livro traz aí para reflexão, de Judith Falck, intitulado aí Educar nos 3 primeiros anos, né, experiência de Pickler-Locke. Então vamos lá? Bom, então esse livro, né, ele vai trazer aí uma experiência, né, que foi é, vivenciada, né, em Lhoksey. Foi uma experiência educativa em uma escola da Hungria, em Budapeste, né, que recebia crianças órfãs, né, e aquelas que os pais perderam a guarda temporariamente. Então, Lhoksey, na verdade, era o local onde tinha, então, vamos dizer, esse orfanato, né? Então, essa experiência educativa, ela recebeu, né, o nome de experiência de Lhoksey, né? Também localizada lá, que Lhoksey era o nome da rua, lá em Budapeste, né? Onde hoje tem aí o Instituto, né? É, M. Pickler, né? Da pediatra, onde assumiu a coordenação da instituição, que era para acolher crianças órfãos ou abandonadas. Então, durante décadas, M. Pickler, né, e a sua colaboradora, doutora Judith Falck, né, entre outras, que compunham o grupo lá, construíram, né, uma outra referência em relação aos cuidados da criança. E desde então, aí, esse instituto ele vem acumulando, né, estudos e pesquisas sobre aí crianças, sobre aí a questão de competências, né, das necessidades dessas crianças aí de 0 a 3 anos, no sentido de oferecer, né, de garantir melhores condições em relação aí ao bem-estar físico e psíquico. Bom, então o livro ele vai falar das experiências, né, de crianças nessa faixa etária aí de 0 a 3 anos, onde essas educadoras elas tiveram um novo olhar, né, para a construção dessa questão educativa, afetiva aí para a criança pequena. Ela vai trazer alguns relatos referente à questão dessas interações, comunicação, né, das trocas de conhecimentos entre as crianças e educadores, procurando romper, né? Olha lá, gente. Então, observem bem a experiência de Pickles, né? E Lhoksey foi mostrar que precisamos romper com a ideia da criança como uma criança passiva e incapaz, né? Então, elas vão, né, trazer ali novas práticas pedagógicas, né, onde as crianças elas interagiam. Então, elas eram ali consideradas como sujeitos participantes e autônomos. Na verdade, né, conforme aí a nossa temática, é o que a gente procura hoje fazer, né, dentro das nossas escolas. Então, aqui é um novo olhar que o professor precisa ter, não de uma criança passiva, mas de uma criança, né, propor atividades pedagógicas, né, ou práticas pedagógicas, onde as crianças possam, então, participar como sujeitos, né, participantes e autônomos. E para isso, elas vão destacar, né, a atenção pessoal que a criança tem por direito de receber do docente.
Então, observem que aqui é uma experiência, não é brasileira essa experiência, porém, é algo que vem refletir com o que a nossa educação brasileira espera aí dos novos, né, e dos educadores, tá? Então, vamos fazer esse paralelo com a reflexão aí que o livro traz e com o que é posto hoje para a nossa educação brasileira, tá? E além do mais, ela enfatiza nessas experiências, né, a responsabilidade. Então são palavras assim bem fortes, né? Responsabilidade, sensibilidade e respeito do educador em relação à criança, tá? Então, essa reflexão, ela é colocada dentro desse livro que nós estamos estudando. Porém, torna-se necessário uma reflexão sobre o modo como interagimos com esse pequeno sujeito, né? Consciente do que lhe ocorre. Então, observem, é algo que já aconteceu, né, há algum tempo, que não foi aqui no Brasil, mas é algo que parece que a gente está vivenciando, né? O que nós, ou melhor, o que os documentos oficiais, tanto os federais quanto os municipais e os estaduais, estão requerendo aí dos novos docentes. Então, essa experiência, né, de Loxi, ela é relatada a partir de várias temáticas, né? Para a experiência, o quê? Foi uma experiência coletiva, né? Vivida, que eles querem trazer para outros ambientes de aprendizagem, onde eu tenho ali como princípio, né? Desenvolver nas crianças, pensar na questão da autonomia, a linguagem entre o educador e as crianças, as regras de vidas, as atividades em comum e a questão cuidado com o corpo, né? Então, observem, quando eu leio essas experiências, né, eu faço uma reflexão e faço um paralelo com o quê? Com vários documentos ali, referencial curricular, né, diretrizes curriculares, enfim, tudo que nós temos aqui para a nossa educação brasileira. Então, é isso que precisa se fazer. Não é um estudo, uma leitura do livro apartada da nossa realidade, mas algo que possa trazer o quê? Uma reflexão, né? Onde eu tenha ali mudanças, né, de prática. Então, voltando ali para o nosso livro, né, para essa experiência de Loxi, ao se tratar de bebês, os educadores lançam um olhar aguçado, possibilitando-os que adotem outras posturas, que possam tomar decisões, que o espaço seja convidativo a novos desafios e que consigam, em mediação com o meio, construir conhecimentos. Então, o que essa frase aqui, essa afirmação está dizendo? Que o espaço, né, escolar na educação infantil precisa ser algo que chame atenção, né? Porque é essa mediação com o meio que as crianças vão quê? Vão construir conhecimentos, ok? Então, vão transferindo, né, toda essa reflexão para o que nós queremos aqui desse professor. Então, conforme a Judith Falk, né, o espaço do berçário permite que a criança não permaneça inativa. Então, não é porque ela está lá na educação infantil, né, crianças de 0 a 3 anos, elas precisam estar inativa, né, lá no espaço, no berço, enfim. Mas que ela tenha possibilidade de mover-se, de deslocar-se e de brincar. O que lembra isso para nós, né? A questão de trabalhar o quê? Movimento, ok? Então, com base, né, nessa experiência de Loxi, então a gente está falando de uma experiência e fazendo ali um contraponto com a nossa educação. Então, essa pesquisa mostra que os bebês permanecem um tempo relativamente grande esperando que o adulto tome a iniciativa, justamente por ser desacreditado como alguém que possui competências para tomar decisões. Então, observem só,
Quando a criança ela tem um espaço ali convidativo, ela vai o quê? Ela também vai se desenvolvendo. Ela não precisa esperar somente o adulto, né, dar um brinquedo para que ela possa brincar, né? Mas a gente precisa pensar num espaço onde ela possa o quê? Interagir. Então, essa experiência foi realizada lá em Locks. Molhar a garganta aqui, né, gente? Senão a gente não aguenta. Então, esta ideia sobre a criança está presente ainda em muitos espaços da educação infantil. Que ideia que ela está dizendo? Essa ideia de esperar o adulto só, para que ela possa fazer uma atividade, para que ela possa interagir. Então, a gente tem que se preocupar com esse espaço convidativo, né? E baseia-se na concepção de que o bebê é um sujeito que nada sabe e tudo terá que ser ensinado. Não, não é assim. Ele também aprende observando, né, o espaço que os rodeia, certo? Enquanto na realidade a criança é um ser muito sensível ao mundo que a rodeia. Então, gente, observem só nessa experiência e o que nós estamos aqui vivenciando na nossa educação. Então, a criança ela tem que ser considerada um ser, né, um sujeito que sente, observa, grava, compreende as coisas ou as compreenderá com o tempo, ou seja, respeitar o tempo dela. Mas a gente tem que pensar na questão de dar a oportunidade. Então é isso que a autora ela quer trazer aqui, como experiência, né, vivida em Locke, e o que a gente precisa fazer nas nossas escolas da educação infantil enquanto prática pedagógica. Então, olha só, a proposta, né, das autoras lá nessas experiências é que se lance um olhar mais sensível e atento às crianças, considerando, vendo-a como um sujeito que é capaz. Então, ela descobre, participa, ela faz, né? Mesmo sem a intervenção do adulto. Então, aqui é muito comum, né? A gente pensar, olha, a criança só faz o comando, né, que o adulto fala, mas na verdade não deve ser assim. A gente tem que pensar o quê? Em propor, né, condições para que essa criança se desenvolva. É necessário olhar e falar com a criança respeitosamente, olhando-a nos olhos, pronunciando seu nome e dando-lhe a atenção necessária. O bebê é um ser ativo e o meio, quando organizado de forma interativa, ou seja, convidativa, vai possibilitar esta ação, né? O bebê não deveria, olha só, gente, será que ele é considerado? Vamos pensar? O bebê não deveria ser considerado como um simples objeto de cuidado, mas como uma pessoa que tem uma influência sobre os acontecimentos, que estabelece relações, né? Um verdadeiro companheiro que sente melhor o amor de seus pais se eles, tendo em conta suas necessidades, dedicam-lhe uma atenção de qualidade. Bom, então aqui a gente está se referindo aos pais, né? E aqui a gente também tem que pensar em quem? Nos professores, nos cuidadores, enfim, né? Juntos. O recém-nascido ainda é considerado como alguém a quem teremos que ensinar tudo, ou pelo menos alguém a quem teremos que fazer exercitar suas capacidades. Então, olha bem, ensinar tudo, né? Mas, exercitar suas capacidades. Ele também é capaz. Segundo, nos parece importante para o seu desenvolvimento. A gente tem que considerar que a criança de 0 a 3 anos, uma criança que está o quê? Em movimento, é um processo. E a gente exercita suas capacidades a partir do momento que você o quê? Também organiza, né, o ambiente, cria possibilidades. Ao mesmo tempo, não se dá suficientemente importância às suas atividades,
nem as suas descobertas autônomas. Então, isso é uma afirmação, né, da autora. Isso acontece também. Muitas vezes não se dá importância às suas atividades, nem às descobertas que acontecem por ele mesmo, por si só. Ó, segundo Falk, a atitude de educadores de manter diálogos com as crianças estimula o desenvolvimento da relação verbal. Em Loxi, né, ou seja, a experiência de Loxi, onde acolhia essas crianças, cada profissional que atua diretamente com a criança é orientado a repetir esses gestos intencionalmente nos 3 momentos do dia: na higiene, na alimentação e no sono. Gente, ó, gestos intencionais, atividade pedagógica para as crianças, ela precisa ser o quê? Intencional. Em todos os momentos, né, que ela está ali na instituição. Não é a quantidade de tempo dedicado à criança que determina a rotina, mas o envolvimento em que cada uma dessas ações realizadas diretamente com a criança, criando, assegurando e reforçando vínculos afetivos. Uma outra questão importante, né? Vínculos afetivos. Na escola, a gente precisa criar esses vínculos também afetivos. Por quê? Ó, a construção da segurança afetiva inicia-se com o entendimento de que a criança é um ser único, cujo desenvolvimento depende da qualidade da relação. Desenvolvimento e qualidade da relação. Relação de quem? Da criança com o professor, com o cuidador, né? Depende da qualidade da relação que se estabelece. Com quem? Com as pessoas, com os materiais e com os objetos, né? Então, aqui a autora coloca adultos, com as pessoas. De seu o quê? Do seu entorno, de onde ela está. Então, esse reconhecimento por parte dos adultos é primordial, tanto para o desenvolvimento de práticas cotidianas de cuidado, quanto para a construção do pensamento e do desenvolvimento psíquico das crianças, ok? Então, observem só essa importância. Então, essa experiência do Instituto, né, M. Pickler, aponta a importância do adulto. Então, aqui está a figura do adulto, aqui na escola está a figura do professor, nos movimentos e nos jogos do bebê, sem intervir diretamente, ou seja, criar possibilidades, né? Criar possibilidades dessa criança, por exemplo, pegar um brinquedo. O bebê, pelo que faz na direção de seus movimentos e na aquisição de experiências sobre ele mesmo e sobre o seu entorno, sempre a partir do que consegue fazer. Então, aqui, respeitar o quê? O tempo e o espaço, né? Ou seja, nem todos se desenvolvem e aprendem no mesmo dia, no mesmo tempo. Então, é capaz de agir adequadamente e aprender de maneira independente. Para o desenvolvimento da independência e da autonomia da criança, então, pensar em movimentos, tá? Das crianças de 0 a 3 anos, onde ela possa criar o quê? Independência e autonomia. Então, além da relação de segurança, que ela tenha experiência de competência pelos seus atos independentes. Então, o que a escola precisa pensar, né, de acordo com essa experiência de Loxi ou do Instituto M. Pickler, né, para que essas crianças tenham desenvolvimento de independência e de autonomia. Um dos aspectos que chama atenção no Loxi é a simplicidade e o cuidado com os ambientes. Então, muitas vezes, quando a gente fala a questão, né, de um ambiente ali convidativo, ele não precisa ser um ambiente, de repente, sofisticado. Muitas vezes, um ambiente simples, mas cuidado, né? Neles, as crianças se movimentam livremente com tranquilidade. Então, movimento, gente, olha aqui, ó. Não esqueçam da palavra, tá? Movimento e tranquilidade. Brincam, experimentam, descobrem a si mesmas e aos outros. E quando falamos em crianças pequenas, vemos a necessidade de promover situações onde se sintam instigadas, né, interessadas,
a criarem algo novo, né? A se expressarem, a expor suas ideias e desejos, né? Respeitando o ritmo, ao seu ritmo. Então, cada um aprendendo ali a seu tempo, né? Então, respeitar o ritmo de desenvolvimento e o seu interesse, né? Levando em conta o quê? O espaço da escola, né? Colocando-as como no centro do processo educacional, ou seja, algo importante dentro do processo educacional. Isso na experiência de Locke, né? E na nossa aqui também não devemos fazer isso? É isso que os documentos te dizem, né? Entre várias temáticas abordadas no relato da experiência de Locke, destaca-se o cuidado, a relação entre o educador e criança, as brincadeiras, a motricidade e a autonomia. Que a gente está falando de Locke. O que você lembra aqui, dentro dessa afirmação, dessa última aqui que eu estou comentando, dentro dos documentos que a nossa educação brasileira, né, nos diz aqui para fazer, né? Cuidado, cuidar e educar, né? Aqui está falando do cuidado, a relação entre cuidador e criança, né? Brincar, as brincadeiras, movimento, a motricidade e a autonomia. Tudo a ver, né? Isso é uma experiência já, né? Contada, que a gente está aqui querendo também fazer nas nossas escolas. Com relação ao brincar, devemos considerar que o brincar é a atividade mais importante para o desenvolvimento infantil. Onde será que a gente lê isso, hein, nos nossos documentos? Mas desde que esses tenham contato direto com materiais, ou seja, material concreto. Ó, favoreça o reconhecimento de diferentes sensações, cores, formas, né? Além de conviverem com outras crianças, ampliando o quê? O seu contato social com pessoas e com o mundo que o cerca. Para isso é o quê? É necessário uma boa quantidade de materiais, né, para que as crianças possam ter acesso, objetos que possam ser explorados onde? Lá em Locke, sala de berçário maternal, aqui, nos nossos espaços, né, de sala de aula. A motricidade acontece com consequência da atividade livre e motivada pelo interesse das crianças. Quando a gente fala livre, não é o quê? Sem intenção pedagógica, né? Mas que ela possa escolher. E, por sua vez, estimulada por um ambiente rico de oportunidade de interação, seja entre crianças e objetos, tá? Crianças e objetos, criança e criança, e crianças e adultos. Então, essa experiência de Locke nos dá a dimensão do quê? Do cuidado com os ambientes, né? Lembre-se, Locke, né, foi um espaço que acolhia as crianças. Neles, as crianças se movimentam livremente com tranquilidade, brincam, experimentam, descobrem a si mesmo e aos outros, né? Os bebês que nem sequer engatinham em contato com outras que se locomovem, apoiando-se em espaços projetados para orientar, dar apoio, segurança e confiança. Então, é algo ali planejado, pensado, né, para determinado objetivo ali pedagógico. A liberdade de movimentos, né, significa possibilidade, né, nas condições materiais adequadas, onde ele vai descobrir, experimentar, aperfeiçoar, viver, né, viver cada fase, né, do seu desenvolvimento, suas posturas e movimentos. Por isso, tem necessidade de um espaço adaptado aos seus movimentos, de roupas que não atrapalhem, de um chão sólido e de brinquedos que a motivem. Então, aqui, a gente vem dessa experiência de Locke, é como se a gente estivesse aqui vivenciando ali aquele espaço todo organizado ali na escola da educação infantil, né? Em Locke, as crianças bem pequenas, né, e com meses de diferença, relacionam-se entre si. Então, observem, né? Então, elas vão
trabalhar com materiais, né, com objetos do cotidiano feitos de materiais diversos, né, como baldes, tigelas, o que lembra o conceito do brincar heurístico. Então, o brincar heurístico, tá, significa o quê? De ter brinquedos ali construídos, e não aqueles brinquedos, né, que você vai lá e compra, enfim. Então, esse é o brincar heurístico, tá? É a presença respeitosa, né, afetiva e tranquila de adultos, né, que vão garantir o quê? Apoio, segurança, enfim. Que é a figura de quem aqui? Quando nessa experiência, né, fala a respeito dessa presença afetiva, né, e tranquila do adulto, aqui a gente transfere essa experiência para os professores, certo? E nessa experiência de Locke vai se valorizar muito o quê? A atividade autônoma da criança, tá? Como motor, ou seja, ela é responsável também o quê? Do seu próprio conhecimento, desde que seja o quê? Dado as possibilidades, né? Pensando na questão ali do espaço, do tempo, enfim, do entorno, né? Pensar na questão da linguagem ali com o meio onde ela está, né? Atuando ali e pensando na questão da compreensão inteligente das necessidades ali da criança. Então, para concluir o pensamento, as experiências, né, que esse livro traz, essa experiência de Locke, né, vai nos orientar aqui, enquanto professores aqui do Brasil, né, acerca que nós precisamos trabalhar o quê? Com os estímulos, né, ó, acerca dos estímulos e convivência com os bebês e as crianças pequenas, de modo a reconhecê-las como sujeitos, né, reconhecê-las como sujeitos passíveis de direitos únicos e primordiais. Então, elas têm direitos, né? Considerar que elas têm potencialidades, né? Pensar na questão ali de um reconhecimento com respeito, na questão do afeto, né? Do trato, da delicadeza, e a questão ali de desenvolver a questão do vínculo, né? Com a questão do seu cuidador e do seu responsável, ou seja, um vínculo do educador com quem? Com a família, né? Então, traduzindo essa ideia que o livro nos traz, a gente coloca aqui a nossa ideia, né, enquanto educador brasileiro, a gente precisa desenvolver esse vínculo, né, e pensar na questão ali de família, professor, escola. E dentro desse relato lá de Locke, né, dos profissionais, eles vão colocar aí a importância na vida, né, que eles dão importância na vida, na questão ali da constituição do sujeito, no processo do desenvolvimento da criança. Mostram sobre a importância de a gente investir, né, e colocarmos o que há de mais humano a favor de uma criança inteira. Então, quando fala nessa questão da criança inteira, aqui a gente pode pensar na questão ali da formação integral, né? Competente, sensível e capaz, certo? Então, essa é a ideia, né, que a gente traz da experiência de Locke para transpor aí para a nossa educação brasileira, ok? Então, por enquanto é isso e até a próxima aula.